Bom dia, trader! Tudo bem com você? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje, vamos analisar o mini índice em diferentes time frames, semanal, diário, 60 e 15 minutos. Se você quer entender como a análise em múltiplos gráficos pode te ajudar a ter uma visão mais completa do mercado e melhorar suas decisões de operação, esse vídeo é para você. Vamos começar com o gráfico semanal, para entender a tendência de longo prazo. Depois, vamos passar para o diário e analisar a estrutura de preços, os suportes e resistências e os padrões gráficos que podem dar sinais importantes. Em seguida, vamos ver o gráfico de 60 minutos, para pegar movimentos intermediários, e finalizar com o gráfico de 15 minutos, ideal para entradas e saídas rápidas no day trade. A ideia aqui é combinar as informações de diferentes períodos de tempo para tomar decisões mais assertivas e ter uma visão mais clara do mercado. Se você quer aprender a usar gráficos de forma estratégica para melhorar as suas operações, fica com a gente até o final. E não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo. Vamos nessa! Hoje, 8 de agosto de 2025. Pessoal, chegando aqui no nosso gráfico semanal. O gráfico semanal ficando bonito para compras. Tá ficando bem interessante, né? Vou puxar uma retração aqui do semanal, para a gente poder entender o que pode estar acontecendo aqui nesse gráfico, tá? Ó, a gente vê que o gráfico testou a região de 38,2 da retração, certo? Então agora ele vai buscar a região de 50%. A região de 50% ela vai ser bem importante, porque a gente vai ter uma confluência tanto da retração do semanal quanto dessa possível resistência aqui. Vai ser esse fundo desse candle semanal aqui, ó, que sempre traz dificuldade para que o preço avance, tá? Então pode ser que a gente tenha um pouco de dificuldade de passar dessa região. Passando dela, aí a gente vai testar 618 e quem sabe 76,4. E aí depois disso a gente tem que entender como é que vai ser a movimentação, se vai ter algum tipo de correção ou não, tá bom? Então, eu estou vendo essa possibilidade aí de buscar essa região. Vamos ver o diário como é que ficou. O diário, como eu falei no estudo de ontem para vocês, né? Ele basicamente buscou o alvo que a gente tinha, né? A gente tinha traçado no dia de ontem. Ele buscou o alvo e ele também conseguiu fechar um candle bem bonito. Eu havia falado para vocês no estudo de ontem que se ele fechasse com um candle positivo e bem preenchido, que é o caso desse candle número 150, ele traz convicção que ele quer continuar subindo agora. Então, é, enquanto eu não ver qualquer outro movimento contrário, eu vou estar acreditando na continuidade do movimento. Eu acredito que ele vai vir testar essa primeira região aqui de 138 mil, tá? E aí passando dela ele dá uma acelerada, ele começa a ganhar corpo, as médias começam a se inclinar para cima, né? Então a gente pode ter uma acelerada maior e depois disso, né, não quer dizer que vai fazer esse movimento imenso no mesmo dia, pode ser que leve alguns dias, tá? Mas eu acredito que depois passando dessa região ele dê uma acelerada. E aí, quem sabe, em algum momento a gente vai ter candles de lado para poder fazer uma correção, né? De repente cair um pouquinho mais, tal. E quem sabe depois ele vir, né, estruturar para romper para cima e aí buscar até um teste de topo ali, tá bom? Então é isso que eu estou vendo para momento. Isso é diário. Vamos ver os 60 minutos, como é que tá ficando? Olha os 60 minutos, né? 60 minutos agora ele ficou bem interessante, que agora ele criou um padrão comprador, né? Ou seja, ó, a gente teve um primeiro movimento, aí a gente teve a correção deste movimento, aí impulsão, correção na média, impulsão, correção praticamente nas médias. E porque agora não entender que ele possa querer fazer um movimento de continuidade, tá? É isso que eu estou vendo para os 60 minutos. Eu passo a ver alguma coisa diferente só se o 60 me entregar informações diferentes do que está entregando agora, tá? Então, por exemplo, fez um rompimento falso. Eu não vou querer vender ainda, eu vou esperar ele vir. Agora, para mim, ó, os 60 para vendas tem que passar para baixo dessas médias, tá? Ele vai vir testar essas médias, vai fazer uma nova tentativa. E aí, se ele falhar e passar para baixo das médias, aí eu entendo que possa vir uma correção, tá? Mas enquanto isso,
eu estou vendo o quê? Estou vendo o preço fazer movimentos de continuidade, tá? Agora, para a gente ganhar um pouquinho de previsibilidade aqui, ó, eu vou fazer algumas retrações para a gente entender esses possíveis movimentos, tá? Vamos supor que ele pare nesse topo, ele não tenha força para continuidade. Então, a gente vai pensar o quê? Até onde ele poderia corrigir, ó. Vou pegar esse fundinho da 9 aqui, que ficou marcado, e ó, a gente vai entender o seguinte, ó, vai entender que, que ele pode vir, ó, até essa região de 50%. O interessante é que essa região foi uma resistência em um dado momento e agora pode se tornar um suporte. Inclusive, teve um teste aqui no Candle 3, ó, se você observar, ele foi um candle negativo que veio testar a região e depois ele virou positivo para dar continuidade, tá? E assim, também ele vai vir testar essa média de 17 períodos, né? De acordo com essa retração. Então ele pode querer fazer esse movimento e pode até vir buscar um 618 de repente aqui para depois fazer um movimento para cima, tá? Então ele pode pesar aqui, ó, e desenvolver um movimento, certo? E aí depois disso, não quer dizer que ele vai fazer em 3 candles, pode vir um só, vai depender tudo do que o mercado quer, né, gente? E aí depois ele armar um padrão e aí, quem sabe, bem rompendo, tá? Obviamente que compras na retração são muito mais saudáveis, porque a gente tem muito mais alvo para cima, tá? Então, eu gostaria sim de uma correção, não vejo problema. Mas assim, a informação que o gráfico me passa em relação a padrão, toda vez que ele toca na média rápida do 60, ele dá uma acelerada, ele corrige, toca na média rápida do 60, dá uma acelerada. Aqui ele não chegou a tocar. Então pode ser que ele venha ainda fazer esse teste de médias, pode ser rápida, pode ser 17 períodos, para depois entregar um movimento de continuidade, tá bom? Vamos supor que ele não faça esse movimento de correção que eu estou falando para vocês aqui. Aí a gente pode projetar aqui, ó, do fundo até o topo. Supor que ele vai parar no candle 8, ele abre margem para buscar a região de 139.375 e o segundo alvo em 141 mil, tá bom? Então a gente tem que ficar atento. Se ele faz a correção, aí a gente já muda um pouco os alvos. Então, por exemplo, que ele corrige isso aqui nessa média de 17 períodos aproximadamente, ó, a gente teria já um alvo um pouco menor, certo? Então, seria a primeira região 131.510 e a segunda região 140.145. Isso falando para compras, tá? Se ele virar para vendas, que eu acho assim, é improvável, mas pode acontecer, aí a gente ficaria atento às retrações, tá? E conforme ele for quebrando, aí a gente vai observando os suportes, né, que vão ficar. Porque essas resistências, antigas resistências, agora elas passam a ser suporte, uma vez que você tem, né, uma força aqui, ó, de resistência, e agora na queda ela vira um suporte, porque é o conceito de bipolaridade. Se você estiver gostando desse vídeo, deixa um curtir. Se você puder encaminhar para seus amigos também, compartilhando esse vídeo, vai ser muito legal. E deixa um comentário, ver se você está fazendo sentido para você esses vídeos, se você tem dúvidas, né? Se você quer que a gente aborde de alguma forma diferente esses conteúdos aqui, tá bom? Olha o 15 minutos. 15 minutos traz uma informação bem interessante, ó, que ele mostra o quê? Ele acelera, ou seja, ele dá impulsão, faz a correção na média, impulsão, faz a correção na média, impulsão, faz a correção na média, impulsão, certo? Então agora, aí obviamente que mais para o final do dia começa a perder força, é natural. Aí ele já não tem força para dar continuidade em rompimentos. E aí ele consolidou esse pedacinho aqui, né? Consolidou nesse pedacinho no final de dia, que é natural. Normalmente acaba a força aqui. Aí ele fica mais consolidadinho, ou seja, é uma correção de tempo. Algo que eu já falei nos estudos dessa semana. A gente tem uma correção no tempo e aí, a partir disso também dá possibilidade de continuidade, tá? Então, para mim, eu entendo que no dia de hoje vem fazer um teste dessa máxima, passando essa máxima deve vir buscar os 138 mil e aí depois dos 138 mil uma pequena correção em médias e aí me agrada bastante continuidades e aí a gente vai trabalhando as continuidades enquanto elas forem possíveis, ou seja, enquanto elas não falharem, né? Aqui no caso do dia de ontem não teve falha, ó, todos os toques
renderam boas compras aqui para quem acreditava nas compras. Então acho que é bem interessante. E agora com a tendência, a gente consegue manter esse padrão comprador, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Lembrando que não se trata de recomendação de compra nem de venda. Bons trades e até amanhã.